Você está pensando em financiar imóvel, mas não sabe qual a melhor tabela? Price, saque? Qual delas faz mais sentido para você que quer amortizar e pagar menos juros? No vídeo de hoje, eu vou falar qual a melhor opção para o seu bolso. Olá, meu nome é Juliano Viana, especialista em finanças pessoais. Aqui no canal eu te ajudo a organizar suas finanças e a investir com propósito para que você alcance a liberdade financeira. No vídeo de hoje eu vou falar qual a diferença da tabela Price e saque, qual banco é melhor para financiar, no sentido de com menor taxa de juros, quais taxas você tem que pagar ao adquirir um financiamento imobiliário e a dica de ouro, qual a melhor tabela para aqueles que querem amortizar e pagar menos juros. Vamos aqui para a tela do meu computador. Qual a diferença entre as tabelas saque e price? A diferença é que na tabela saque você começa pagando um valor mais alto, mas a prestação ela vai caindo até o final. Vamos falar que você contrata um financiamento de 30 anos. Então, ao longo dos anos, se você começou a pagar ali, por exemplo, R$ 1.300 de prestação, a última prestação no final de 30 anos vai ser por volta de R$ 300. Então, ela vai caindo. E outro detalhe é que, comparado com a outra tabela, você vai pagar menos juros. Se você pegar R$ 400 mil emprestado do banco para comprar um imóvel, ao final de 30 anos, com a tabela saque, você vai pagar por volta de R$ 1 milhão. Já com a tabela Price, seria R$ 1.200.000. E a tabela Price? A tabela Price você pagaria mais barato no começo, tá? Mas se você deixar 30 anos, conforme falei, você vai pagar mais juros. Então, vamos falar que você quer comprar um imóvel lá e a prestação é R$ 1.600, mas 30% do seu salário daria R$ 1.200. Usando a tabela saque, você não conseguiria, mas já com a tabela Price, você consegue escolher um imóvel mais caro. Olhando aqui, eu peguei duas simulações reais. No caso aqui, as duas são os mesmos valores, né? Um imóvel de R$ 500 mil, onde você daria uma entrada de 100 mil, financiaria 400 mil em 360 meses, que é 30 anos, tá? Com a taxa de 9,99% ao ano. Conforme eu falei, né? Seria por volta de 1 milhão, arredondando, né? Mas a gente pode observar aqui que tabela saque, você começa a pagar mais caro, né? A primeira prestação seria aqui R$ 4.000, R$ 4.137. Se você for olhar ao longo de 30 anos, a última já seria R$ 1.144, começou com 4.000. Essa aqui é a tabela saque. Então você começa pagando mais e termina pagando menos. Comparando com a tabela Price, o mesmo valor, mesmo tempo e uma taxa parecida, né? 10% aqui, a outra é 9,99%. Você começaria pagando uma prestação menor, aqui no caso 3.363. Na teoria seria a mesma prestação até a última prestação, né? Durante 30 anos você teria pagando 3.263. Mas tem um detalhe, aqui tem uma correção pela taxa referencial, que é a TR. É uma taxa pequena, né? Tem anos lá que ela é até zerada, mas agora que nós estamos numa inflação alta, se a inflação estiver acima de 8,5%, você vai pagar uma fração ali. Então tem uma correção nessa prestação. Então, ao final de 30 anos, ela vai estar custando mais caro que R$ 3.200. Eu coloquei aqui na planilha, para a gente ter uma ideia, para você comparar a diferença de valor. Então, com a tabela Price, você pagaria mais barato no começo, né? Comparado com a tabela saque, é uma diferença ali de 21%. Seria um total de R$ 873,63. Minha experiência. Eu quitei 2 imóveis em menos de 5 anos. Os primeiros imóveis que eu financei foi utilizando a tabela saque. Mas depois que eu adquiri conhecimento sobre finanças, eu observei que é melhor você utilizar a tabela Price. Você tem mais flexibilidade, você paga menos. E essa diferença, né, de 873, se você amortizar, ao final de 30 anos você vai estar pagando menos juros. É claro que
você tem a flexibilidade. Se você estiver apertado, você pode, né, utilizar o dinheiro ali para outro objetivo. Já na saque não, você começa pagando mais ali, né? Já na Price você tem essa flexibilidade. E o meu objetivo nesse terceiro imóvel que eu estou financiando é da mesma forma, quitar ele em menos de 5 anos. Como que eu vou fazer isso? Amortizando. Às vezes você pensa, não, mas para amortizar eu tenho que ter muito dinheiro? Não. Com R$300 você já consegue amortizar um mês, equivalente a um mês ali da mensalidade. Você vê a diferença, né? Como vale a pena amortizar. Então, a minha recomendação para você é que você faça renda extra, você organize as suas finanças, tenta economizar, para que nesse começo, nesses primeiros anos, você consiga se livrar dessa dívida e pagar menos juros. Esse é o meu objetivo. Assim como eu fiz com os 2 imóveis, se eu não tivesse quitado esses imóveis, eu estaria pagando o primeiro imóvel até hoje. O primeiro imóvel eu financei de 20 anos, né? Eu estou com 17 anos de casado, então eu ainda teria mais 3 anos ali para pagar esse imóvel, mas eu consegui já me quitar. Eu acho ótimo, porque dessa forma você fica livre, né? Para que você possa realizar outros sonhos, seja reformar sua casa, trocar o imóvel, comprar um carro. Então eu acho que o melhor é você livrar dessa dívida o quanto antes. Fora que a gente não sabe como você vai estar daqui a 20 anos, não é verdade? Então melhor hoje que você está com saúde, está trabalhando, você dá um foco e quitar. Não somente isso, se você se esforçar, a tendência é que se você procurar desenvolver, você vai estar aumentando o seu salário. E com isso vai o quê? Sobrar mais dinheiro para que você consiga amortizar e quitar essa dívida o quanto antes. Eu fiz isso. Eu fui tendo aumento de salário, fui trocando de emprego, fui aumentando o salário. Então, com isso eu consegui quitar esse imóvel com menos de 5 anos. No começo parece impossível, na verdade, você olha assim, a dívida. Mas se você procurar, né, aumentar o seu salário, fazendo renda extra, se desenvolvendo ali, fazendo cursos, investindo na sua educação, você vai conseguir também quitar em menos tempo. Respondendo a outra pergunta aqui, qual o melhor banco para fazer o financiamento? Eu fiz cotação em vários bancos, Itaú, Inter, mas o banco que eu encontrei com a menor taxa de juros é a Caixa Econômica Federal. Foi com ela que eu fiz os 3 financiamentos. Mas eu recomendo que você faça também essa cotação com outros bancos para você escolher o banco que tiver a menor taxa. Que taxa que temos que pagar? Esse é um ponto importante quando você pensa em adquirir seu imóvel. Primeira coisa, o máximo que o banco vai comprometer a sua renda é 30%. Então você pode entrar lá no site da Caixa e fazer a simulação baseado no valor do imóvel que você pretende financiar. Ali você vai ter uma ideia se esse imóvel cabe ou não no seu orçamento. Na teoria, você pode comprar o imóvel que você quiser, mas se o seu salário não for equivalente, você vai ter que dar uma entrada maior. Geralmente, a Caixa ela financia 80%, em alguns casos, às vezes ela financia 90% do valor do imóvel. Então, você precisa ter um dinheiro para você dar de entrada no imóvel. Você não vai conseguir financiar 100% do imóvel. Se você tem FGTS, você pode utilizar, assim como eu utilizei no primeiro imóvel que eu comprei. Esse último imóvel que eu comprei, eu não pude utilizar o FGTS. O FGTS é só para aquelas pessoas que não têm nenhum imóvel no seu nome. Então, para aqueles lá que já têm, não é possível usar o FGTS, ele fica retido, fica preso. Então, eu tive que dar esses 100 mil reais com recursos próprios. Juntei com a minha esposa e demos essa entrada. Mas não é só esse 20% não, tem outras taxas aqui. É importante você ter guardado o equivalente a 5% do valor do imóvel que você quer comprar. Mas para quê? Para que você possa pagar o ITBI, que é uma taxa da prefeitura, mais a taxa que o cartório vai te cobrar para fazer o registro do imóvel. Sem isso, a Caixa não vai liberar o dinheiro para o comprador, para a pessoa que você está comprando o imóvel. Então, só nesse caso aqui, como eu comprei um imóvel de 500 mil reais, eu gastei por volta de 25 mil reais só com ITBI e registro. Não acaba aqui.
Para a Caixa, você vai ter que pagar um valor da vistoria. A Caixa vai enviar um engenheiro que vai no imóvel, vai fazer a vistoria do imóvel para ver se ele vale mesmo aquele valor de R$500 mil, ou aquele valor que você quer pagar, né, do imóvel que você quer comprar, por volta de R$500. Isso você vai ter que pagar à vista já para a Caixa. Isso antes de assinar o contrato. Assim que você assinar o contrato, você vai ter que pagar um seguro, pelo menos no primeiro ano, né, você vai estar utilizando o imóvel. Eu paguei por volta de R$1.000. Isso também você paga à vista no momento que você está assinando o contrato com a Caixa. Então, somando aqui a entrada de 20%, o seguro, a vistoria, ITBI e a taxa de registro, eu gastei por volta de R$126.500. R$126.500. Então, se você pretende comprar um imóvel, você tem que fazer esses cálculos, você tem que ter por volta, né, desses valores ali para você conseguir fazer o negócio. E respondendo à última pergunta, qual é a melhor tabela para as pessoas que têm a mentalidade de amortizar e quitar o imóvel quanto antes, pagando menos juros? A melhor tabela, como eu já falei anteriormente, é a tabela Price. No começo você vai pagar menos, mas se você tiver a inteligência ali de amortizar, se você pegasse, por exemplo, ali a diferença, né? Se você estivesse financiando esse imóvel com a SAC, a prestação seria R$4.000. Já com a Price, R$3.200. Se você pegar essa diferença de R$800 e amortizando todo mês, no final você vai estar pagando menos juros e você vai conseguir ali também quitar o seu imóvel em menos tempo, por volta de menos de 10 anos. Esse é o objetivo. Aqui no canal você vai aprender a cuidar melhor do seu dinheiro e a viver com mais tranquilidade e a construir um futuro mais próximo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo. E assista também o próximo vídeo que está incrível, onde eu falo sobre como quitar um financiamento de forma mais rápida. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus te abençoe.